Fala galera, Conrado aqui. Vamos dar sequência à nossa gravação aqui da música do Dragon Ball. Eu vou tentar começar a aprender a música na guitarra base. Aí, antes de tudo, a gente tem que fazer aqui uma configuração da nossa guitarra. Eu vou usar aqui um Amplitube só para monitorar. Eu ainda não sei o timbre que eu vou usar. E aí no Amplitube aqui eu sempre faço um caminho base, que é pegar esse ampli aqui e jogar um Tube Screamer. Cadê o Tube Screamer? Aqui. Para dar um drive a mais, né, no som. Beleza. E aí, agora então, vamos vir aqui e começar a afinar pela afinação. Eu tenho que afinar meio tom abaixo, que nem eu mostrei no outro vídeo que eu mudei o tom, né? Fica essas notas todas meio estranhas, sustenidas aqui, né? Mas é normal, pra não precisar mudar o tom ali na hora de tocar pra todo mundo, né? Transcrever a tablatura e tal. A guitarra demora um pouco pra se acostumar, então eu vou passar tudo de novo. Show de bola. Então, configurado, afinado, aqui pra nós monitorar. Eu não vou gravar nada hoje, eu vou só tentar pegar a tablatura por cima pra gravar, né? Maravilha, então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa vai ser dar uma olhada aqui na tablatura e olhar mais ou menos como a gente se lembra, né? Começa com esses tappings aqui, né? Tá, mais ou menos velocidade aqui, né? Depois... Olha, já tá se formando a música, né? Então, só botar os palm muting junto. Acho que é isso. É mais ou menos por aí, só limpar agora. O que me preocupa mesmo é essa parte aqui da alavanca. Porque assim, eu sou canhoto, eu também não gosto de usar muito alavanca. Então eu tranquei todas, né? Travei todas. Essa aqui ela não vai pra trás, ela só vai pra frente. E as outras que a Stratocaster que eu tenho, ela tá travada pros dois lados. Então ela é como se fosse uma ponte fixa. Eu vou ver se eu consigo usar essa ponte aqui pra fazer, porque eu acho que é só pra baixo, fazer um trêmulo ali, né? Então eu vou ter que tirar a trava que tem nessa ponte aqui pra poder, talvez, gravar só essas partes ali de vibrato, né? Que tu faz um vibrato, às vezes faz um bend, né? Com a ponte. Por que eu não acabo não usando também? É porque esse modelo da minha Flyde Rose aqui, que não é uma Flyde Rose original, é uma genérica, né? E eles ainda, por eu ser canhoto, acho que na loja a guitarra estava trancada por ser de canhoto, né? E aí a galera começou a vender as ferragens e tal, e eles botaram uma ponte pra destra nessa guitarra, então a alavanca ela tá em cima. Aí tipo, eu não consigo tocar com a alavanca, então eu vou ter que fazer as partes do trêmulo, largar a nota e gravar isolado. Daí eu acho que vai funcionar. Senão eu vou ter que ver se eu não peço pra alguém gravar essa parte, ou enfim, ver o que eu vou conseguir fazer, né? Mas das notas, eu acho que é mais ou menos isso que a gente fez agora. Eu vou até ouvir de novo. Vamos ver então. O céu. A base em si, depois que passa aquela entrada, é... Vamos ver.
Ah, é aqui. É isso, dessa parte mais ou menos acho que eu já consigo gravar alguma coisa. Eu só preciso agora limpar o som, né? Aqui eu costumo, nessa parte da gravação, costumo amarrar um paninho aqui, alguma coisa pra segurar, pra quando soltar alguma nota não ficar soando, né? Deixando a gravação pelo menos mais limpa, né? O céu resplandece, o céu resplandece ao meu redor. Do paraíso, pânicos pode sentir. Só a verdade vai buscar pelo céu azul. Verdade vai crescer dentro de mim. Aí chega o arpejo, né? Então vamos tentar aprender bem essa parte aqui. Show de bola, então. Agora mais ou menos com a música ensaiada, vamos tentar gravar essa primeira partezinha. Só vou, antes de tudo, né, conferir a afinação de novo. Show de bola. Como a gente mudou a afinação agora, né, é super importante dar uma conferida, né. Tô gravando outro dia porque eu dei uma ensaiada na música, claro, né, antes de começar a gravar, mas bora lá. Então, começar gravando aquele tapping mais isolado. Acho que vai ser assim mesmo. Então, vou ter que ligar a guitarra. Essas são as coisas de gravar sozinho, né? Vamos ver. Então, essa foi a guitarra 1. Beleza, agora vamos fazer o mesmo com a outra e gravar de novo pra gente ter mais de uma camada aqui, né? Dar uma preenchida no som legal. Beleza, esse foi de primeiro. Legal. Depois eu ainda vou gravar essa parte de novo com outra guitarra para mudar um pouco o timbre e aí dar esse complemento, né? Aqui mais pra frente ele vai fazer a mesma coisa, vamos ver. Pronto, então aqui outra parte, vamos lá. Beleza, beleza. Agora gravamos o outro lado. Aí, perfeito. Vamos deixar os dois separados. Beleza. Nesse primeiro momento, essas duas partes aqui. Agora, vamos gravar a base em si, que é logo depois dessa frase. Bora gravar isso aí. Vou dar uma regular no ganho de novo, porque o tapping ele perde um pouco de força, que deu um ganhozinho a mais antes. De novo.
Vamos lá. Foi. Bom, então vamos gravar a dobra agora, né? Show de bola! Então, vamos ver aqui. Eu tenho que ver que nota é aqui ainda, né? Que eu não gravei antes, mas tem uma notinha aqui que eu posso fazer. Então, vou gravar só essa parte aqui, certinha. Só essa parte aqui. Então, vocês vão vendo que assim a gente vai montando a música, vai gravando aos poucos, descobrindo, né? Esse é mais ou menos o processo, né? Vamos ver isolado. Tá assim. Show de bola. Então aqui a gente faz a mesma coisa nessa track aqui, né? Apaga, muda aqui e assim a gente vai indo, lutando sozinho nessa noia de gravar e editar ao mesmo tempo. Perfeito, agora eu vou dar uma escutada e daqui a pouco eu volto. Então tá, voltei aqui com outra guitarra para mudar um pouco o timbre, né? Isso é uma coisa interessante de se fazer também se tu tiver outra guitarra, por mais simples que seja, mesmo sendo humbucker também, né? Ela vai ter uma outra sonoridade em função do corpo, em função do captador diferente, em função de tudo diferente. Vai ter uma outra sonoridade na mix, isso vai somar, isso vai dar uma pressão sonora maior, né? Então todas as guitarras que eu gravar aqui, eu vou gravar também com outra guitarra, né? As linhas que eu gravar, eu vou gravar com duas guitarras. Talvez eu use uma terceira, já que tem opção, mas eu não sei ainda, eu acho que eu vou fazer essas duas dobradas que eu acho que já vai ser o suficiente. Mesmo que aqui no software, vocês talvez não vejam assim tanta diferença, porque eu vou usar o mesmo timbre, porque nesse momento eu tô só monitorando, né? Aqui eu não tô gravando a guitarra com esse efeito final, né? Se eu tirar esse efeito, a guitarra tem simplesmente som de nada, né? Se eu ligar, ela tem um efeito com a distorção, né? Então eu tô gravando o DI da guitarra, né? Isso me permite, depois que eu tiver tudo gravado, fazer a mixagem, botar o efeito que eu quiser. Isso facilita bastante, né? Diferente de tu gravar com amplificadores físicos, é que depois na mix tu pode mudar da forma que tu desejar, com os timbres que tu acha que fique melhor e tudo mais, né? Então, as minhas gravações eu sempre prefiro fazer assim por essa comodidade também, porque se eu gravar com amp de verdade, eu tenho que cuidar com ruídos externos, eu tenho que cuidar com o microfone que eu vou usar, a posição, e aí como eu faço isso em partes bem pequenas do meu dia ao longo da semana, acaba que fica muito pesado, né? Então eu opto por fazer dessa forma, beleza? Então, bora lá, já afinei ela aqui na afinação padrão, e agora eu vou gravar toda essa faixa de novo com essa guitarra aqui, beleza? Começando então, que nem a gente fez antes com o com o tap, né? Então, bora lá, vou dar um ganhozinho aqui pra eu ver. Show de bola. Já está bom o tamanho. Vamos gravar a de baixo também.
o ganho dessa guitarra ele é um pouco menor do que a outra, né? Então eu dei ali um ganho a mais, mas acho que talvez eu tenha que dar a mais. Vamos ver. Se não é isso aí também, bora lá. Acho que foi, hein? Perfeito. Depois eu dou sempre uma editada aqui na posição das coisas para todas ficarem mais sincadinhas, né? Ficarem melhor aqui. Aí tu deve estar te perguntando por que eu tô gravando várias vezes a mesma coisa, né? Como aquilo que eu comentei, que é para dar mais pressão sonora, né? Mesmo que eu tente tocar exatamente na mesma nota, exatamente no mesmo tempo, acaba que ela fica milimetricamente um pouco desincada, ela não fica exatamente igual, não é uma cópia, né? Eu poderia simplesmente copiar aqui uma track para outra para tentar fazer esse efeito, mas não daria certo, porque são gêmeas, né? Então elas ficam muito próximas, elas ficam iguais uma para outra, né? Então por isso que eu tenho que regravar tudo de novo, porque mesmo eu tentando alcançar exatamente a mesma coisa, ela vai ficar um pouco diferente, e é isso que soma tudo, que dá aquela pressão sonora que deixa o som mais encorpado, né? Então eu vou fazer aqui no final de novo. Show de bola. Vamos pro próximo, que gravou. Maravilha, que foi de prima, né? Vou dar um Ctrl Save aqui e temos todas. Agora vamos pro próximo, que vai ser a base, né? Que eu vou gravar tudo então para fazer essa soma que eu comentei. Isso, vamos lá. Agora vai dar. Maravilha. Acho que eu dei uma erradinha ali no meio. Aqui, essa segunda vez eu errei. Vou gravar só aqui, né? Vou gravar assim em partes, porque daí a gente ganha tempo, né? Vamos ver. Maravilha. Então, bora para a segunda guitarra. Aqui eu vou ter que dar uma desabilitada em alguns plugins, porque senão a computador fica pesado, né? Pesa para o PC processar tudo isso, né? Ainda mais que eu tô gravando a tela com o OBS ao mesmo tempo. Então, bora lá gravar a última parte. Maravilha, então fechamos tudo. Essa foi a primeira parte da música. Aqui a gente ainda vai repetir essa parte em um outro momento mais pra frente, mas como ela vai repetir exatamente a mesma coisa, eu não vou estar mostrando essa parte por enquanto, vou focar mais nas partes diferentes, beleza? Então a proposta do vídeo de hoje era essa, é pegar mais essa dinâmica meio de vlog, assim, mostrando como é por dentro de uma gravação de uma música do zero, né? Então, não se esquece de se inscrever no canal, deixa teu comentário aí, me diz aí o que tu acha que seria legal fazer diferente, ou o que vocês gostaram, comenta aí, vamos interagir, beleza? Não esquece também de conferir esses vídeos que estão passando aqui na tela e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!